Boa noite, meu povo! Sejam bem-vindos para mais uma Quarta Pro. E hoje vamos falar sobre um assunto que vocês amam. Vamos falar sobre conteúdos para o Instagram. Vou explicar um processo para que vocês tenham aí ideias infinitas e principalmente boas ideias de conteúdo. Vamos dar um tempinho para o povo ir chegando aqui. Enquanto isso, eu vou colocar o tema da nossa live aqui para quem for chegando saber do que a gente está falando. Deixa eu anotar aqui. Enquanto isso, quem vai chegando aí vai me dando um ok, se estão me vendo e me ouvindo bem. Conteúdos para Instagram. Vou botar aqui processo para ter boas ideias. Enquanto o Instagram avisa para o povo que eu estou ao vivo, vou fixar aqui o tema da nossa live de hoje. Então, como eu estava falando, a ideia hoje é a gente conversar sobre esse assunto aí que tira o sono de vocês, que é extremamente importante numa estratégia de marketing digital, que é conteúdo. Então, assim, conteúdo, ele é fundamental para quê? Né? Para que a gente consiga atrair os clientes, para que a gente consiga mostrar como o nosso serviço é útil, como o nosso serviço vai ajudar as pessoas. Conteúdo é importante para se aproximar do público, é fundamental para construir a tua autoridade, para ganhar a confiança das pessoas e, acima de tudo, é fundamental para vender, né? Então, por isso que a gente vai falar sobre esse assunto, para que vocês consigam aí sair da caixinha, ter boas ideias. Separei 5 orientações, são 5 orientações que a gente utiliza, fora 2 orientações bem tradicionais que eu já vou falar para vocês, que eu sempre falo, mas vou reforçar. E também, no final, eu vou dar mais 2 dicas que são, assim, a salvação realmente, para que a gente não acorde sem saber sobre o que postar, sobre o que falar. Deixa eu ver quem tá chegando aqui. Boa noite, Sirlene. Boa noite, Renata. Obrigada, voltei a ser loira por mais um tempo. Cansei de ser... Me prefiro morena, mas voltei a ser loira por mais um tempo. Vamos continuar assim até esse cabelo crescer e tá tudo certo, né? Verão, sol, combina com a loirice. O rosa também ajuda e fica tudo certo. Mas bora lá, meu povo. Quem aqui de vocês sofre hoje para criar conteúdo? Fica pensando assim, meu Deus, eu não tenho ideias. Meu Deus, sobre o que eu vou falar? Como isso é difícil? Quem tem esta dificuldade? Ah, obrigada, meninas, obrigada. Estão fazendo bem para o meu ego, falando que eu fiquei bonita. Elogios são bem-vindos, minha gente. Pode elogiar que eu agradeço. São sempre bem-vindos. Mas me contem, vocês têm problemas em produzir conteúdo? E assim, vamos começar quebrando algumas crenças, né? Apesar de ser muito importante a gente produzir conteúdo, a gente não tem a necessidade de realmente produzir conteúdo, postar todos os dias. Mais importante do que a gente ter uma quantidade absurda de conteúdo está em a gente ter os conteúdos certos para atingir os nossos objetivos e, principalmente, organizar esses conteúdos de maneira estratégica para que a gente consiga atrair o nosso público, ganhar a confiança, aumentar o desejo pela compra do nosso produto e fazer com que a venda efetivamente aconteça. Essa é a lógica, né, que a gente precisa ter em mente. Então, essa coisa aí de, poste todos os dias, você tem que fazer 2 posts por dia. É óbvio que, né, quanto mais você produz material, quanto mais conteúdo você compartilha, mais oportunidades você está criando do cliente te encontrar, do cliente chegar até você, dele engajar por determinado assunto. Mas eu sei também, eu tenho plena consciência que quem trabalha com serviços não consegue, né, ficar ali para tudo e ficar só postando, só criando conteúdo. E existem formas, né, existem técnicas para que isso se torne mais simples, mais rápido. E principalmente o que eu vou mostrar para vocês aqui, esses 5 passos que eu vou mostrar, eles também te fazem sair um pouquinho
daquele conteúdo mais quadradinho, daquele conteúdo educativo, né? 3 passos para, 5 formas de, o passo a passo para conseguir não sei o quê. São conteúdos bons? São. Funcionam também, né? Mas existem maneiras da gente diversificar essas abordagens, existem maneiras de tornar esse processo mais leve e é isso que a gente vai ver hoje. Ó, a Mimos da Beta falou que tem dificuldade para criar conteúdo. Só a Mimos da Beta tem dificuldade para criar conteúdo, minha gente? Ninguém mais tem? Todo mundo tira de letra a produção de conteúdo, então tá sossegadinho? Então, bora lá, vamos começar. Antes de eu entrar nesses 5 passos, eu quero falar para vocês sobre 2 fundamentos. Sem esses 2 fundamentos, o restante das variações, das possibilidades, para você ter ideias infinitas de bons conteúdos e conteúdos que gerem público e venda, você tem que ter o seguinte, os 2 itens organizados. Item número 1, tá? Que não é novidade, que é o conhecimento do público. Sem conhecer o público, sem entender quem é o público para quem você quer vender, sem conhecer profundamente as necessidades dele, você dificilmente vai criar bons conteúdos. Então, quem hoje sofre para criar conteúdo, quem hoje cria conteúdo e tem a sensação de que esse conteúdo não gera conexão, não atrai público novo, pode ter certeza que um dos pilares é este conhecimento do público. Tá? Ele não tá nos 5 itens para ter ideias infinitas, mas ele é pré-requisito. Ele é pré-requisito, tá? O conhecimento do público é pré-requisito. O segundo item que é pré-requisito é o detalhamento do nosso serviço. Por quê? Se eu não tenho a clareza de como o meu serviço funciona e dos seus diferenciais, de qual a tese que eu defendo, qual o método que eu defendo, qual a linha que eu defendo, e eu não consigo criar um bom recheio para as estruturas. Se eu não conheço o meu público, eu não consigo falar de algo que conecta com ele. Então, esses são os 2 itens, as 2 grandes missões que vocês têm antes de fazer qualquer coisa. Vale muito mais a pena você ficar uma semana sem postar, mas estudando o teu público, montando uma boa apresentação do teu serviço, do que simplesmente sair postando qualquer coisa. Vocês vão me agradecer se vocês fizerem isso. Pega aí, ó, na época do jogo da Copa, que todo mundo vai parar, pega aquele período e senta lá para fazer esses detalhamentos, tá? Para fazer esse detalhamento do público e para fazer esse detalhamento do serviço, para estruturar o teu método, identificar os teus diferenciais, identificar qual é a linha que você defende, tá? Sirlene, ainda estou sem meu posicionamento. Dona Sirlene, vamos definir este posicionamento. É muito importante, tá? Posicionamento de mercado, gente, é muito essencial. É muito essencial. Porque senão você vira mais um na multidão. Mais um falando para todo mundo. Então, eu sempre bato muito nessa tecla com vocês. Não é à toa que eu criei o Método Pro. E o Método Pro, ele começa com posicionamento. Sem posicionamento, que é definir meu serviço, meus diferenciais, meu público, não adianta eu partir para o próximo item, que é o relacionamento. Porque senão, eu vou fazer conteúdo para atrair quem? Eu vou investir em mídia para atrair que tipo de seguidores? Qual é a mensagem que eu vou levar para esse público que é diferente daquilo que todo mundo está falando? E como é que eu vou construir boas ofertas, que é o terceiro pilar, se eu também não tenho clareza de quais as necessidades do meu público? Então, assim, construir a base estratégica do marketing de vocês é muito importante, ok? Muito importante. Mas vamos voltar para o nosso papo principal do dia. Ideias, boas ideias, ideias infinitas de conteúdo. 5 passos, tá? 5 ações dentro desse processo. E, gente, é um processo muito validado. É um processo que eu uso aqui para todos os clientes da agência sempre, tá? E depois lá no final tem mais 2 itens que dão velocidade para a coisa. Dão muita velocidade e tornam tudo muito mais simples. Então,
Recapitulando, processo básico, meu serviço e meu público, que é a base do meu posicionamento. A partir daí, ok, eles tenho lá o meu serviço, tenho o meu público, tenho os meus posts educacionais, de vez em quando eu coloco um memezinho, eu até coloco um depoimento ou outro de cliente, como você fala, para gerar desejo. Eu faço ofertas, eu apresento o meu serviço em detalhe, mas eu sinto que o meu conteúdo tá morno, meu conteúdo tá mais do mesmo. Eu sinto que eu tô repetindo muita coisa igual. Às vezes eu deixo de postar, porque eu não tenho ideia de outra coisa para falar, outra coisa para abordar. E daí o primeiro item, para vocês terem boas ideias, ideias infinitas de conteúdo, são dados de mercado. Todo mundo aqui provavelmente deve ter um ou dois sites, ou uma revista, ou sei lá, uma assinatura de periódico, ou um canal no YouTube, um veículo de comunicação que vocês acompanham, que traga dados sobre o mercado que vocês estão inseridos. Dados, notícias, acontecimentos do mercado. Então, vamos pegar o povo da liderança aqui. Vira e mexe, a gente tem questões muito fortes acontecendo com a economia que impactam as empresas, que impactam os líderes, que impactam as equipes. Esses dados do mercado pode ser a questão da pandemia, como aconteceu, que foi um assunto super em alta. Pode ser a questão de demissões em massa, pode ser um determinado setor que está em expansão, em crescimento, uma determinada área. Então, existem muitas notícias que acontecem diariamente, muitos acontecimentos. E a questão é, vocês enxergam aquela notícia no jornal, vocês enxergam aquela notícia numa capa de revista, vocês acabam vendo alguma publicação sobre algum fato desse respeito, mudanças nas leis trabalhistas, por exemplo. Tudo isso pode virar conteúdo do feed de vocês. Esses acontecimentos do mercado. Essas notícias que estão rondando por aí. Né? Vamos pegar a parte do marketing digital. Eu posso falar sobre o crescimento do marketing digital, eu posso falar sobre o número de usuários cada vez maior em determinado tipo de rede social. E cada um de vocês deve ter coisas que acontecem no mercado que influenciam mais diretamente ou mais indiretamente. Vou pegar um exemplo para vocês terem ideia de como a gente pode pegar coisas mais indiretas. Vamos pegar a Copa do Mundo. Eu posso pegar a Copa do Mundo, que é um evento lá de esportes, e trazer para fazer um post aqui no meu perfil falando em como isso pode impactar, como isso vai impactar o comportamento do consumidor e como isso pode impactar as vendas ou as divulgações de quem utiliza as redes sociais para comunicar o seu trabalho. É um acontecimento, um fato externo, mas que eu posso costurar alguma relação. Vocês conseguem pensar em alguma notícia, em alguma coisa que vocês viram essa semana passada, que vocês poderiam transformar em conteúdo? E de repente não precisa ser nem algo tão atual. Tem a Érica que trabalha, a Érica que é um membro da comunidade Marketing Pro. Ela trouxe essa semana a questão da grande renúncia, que é um processo de demissão em massa. Ela trabalha com líderes, né? Processo de demissão em massa que começou a acontecer há uns 3 meses atrás. Só que esse processo é um único fato, um único dado de mercado, tá? Ele começou a acontecer há 3 meses atrás, mas ele ainda impacta nas empresas, ele ainda está acontecendo. Quando ela trouxe uma ideia de um post sobre aquele assunto, a gente conseguiu pegar vários gatilhos lá dentro, várias formas de abordagem e transformar em pelo menos uns 7, 8 conteúdos para ela, de uma única notícia. Então, se vocês acompanham ou ainda não acompanham, deveriam começar a acompanhar. Então, isso está falando de liderança, é muito simples, né? Porque impacta nas empresas. Vamos pegar o pessoal que trabalha com consultoria de imagem e estilo. Toda vez que sai uma tendência nova, toda vez que sai uma reportagem sobre uma celebridade que usou determinada peça, determinado vestido,
né, determinado estilo, determinado corte de cabelo que apareceu na novela das 9 e virou tendência. Uma consultora de imagem e estilo pode pegar esse fato, que é um fato do mercado dela, que para quem trabalha com liderança é completamente irrelevante, mas ela pode pegar este fato, esta tendência, este dado de mercado e transformar em várias abordagens, né? Se você precisa seguir a moda ou não, para quem é indicado, com que estilos combinam, cuidados para usar aquilo no ambiente de trabalho, né? Então ela pode pegar aquele ponto e trazer para várias abordagens diferentes. Então eu quero que vocês entendam aqui com esse item de olhar para o mercado, de trazer dados de mercado, notícias ou acontecimentos, que é o primeiro item dos 5 que eu vou mostrar para vocês. E vocês podem, o que pode parecer muito irrelevante, pode se transformar em muito conteúdo interessante, dependendo do teu mercado. Vamos pegar concurso público, né? Concurso público, a gente pode ir para uma esfera, a mudança de governo, né? A gente teve uma eleição agora que está gerando uma mudança de governo. Você pode abordar pela questão do estilo de governo, como que isso impacta nos concursos públicos. Qual é a perspectiva de novos concursos? É maior? É menor? Como ficam os concursos públicos no primeiro ano? Normalmente tem muitos, tem poucos? As pessoas devem se preparar ou não? Como isso impacta os editais? Né? Ser um governo que ele é mais populista, que é entendeu? Você pode abordar pelos diferentes aspectos, sem entrar na esfera de criticar ou defender um governo, mas é um fato que impacta diretamente na questão de concursos públicos. Se for o teu caso, né? Eu acredito que seja concursos públicos. Né? Então, é um fato que você vai transformar em conteúdo. Então, esta é uma maneira de diversificar, tornar o teu assunto mais interessante. E o que você ganha com isso também? Quando um assunto está sendo muito comentado, muito discutido nas redes, e você consegue fazer uma postagem daquilo canalizando para o teu conteúdo, a chance das pessoas pararem para olhar é muito maior. A chance desse post, de repente, parar lá no explorar do Instagram e atrair seguidores novos é muito maior, porque é um assunto que está em alta. Então, esse é um dado, um ponto. Lembrando que pode ser um assunto do momento ou pode ser um assunto de um pouco tempo atrás que vai impactar a área de vocês. Entendidos até aqui? Conseguiram pensar em ideias? Me contem, vão me contando aqui, gente, se está fazendo sentido e se vocês estão conseguindo pensar em ideias. Outro tipo de conteúdo que vocês podem e devem utilizar e que é sensacional é o conteúdo de histórias. Que tipo de histórias? Histórias pessoais tuas, histórias dos teus clientes e histórias de conhecidos, amigos, parentes. Toda história que você consegue trazer uma situação, trazer um contexto e linkar com o teu serviço, também funciona e torna os teus posts, os teus conteúdos mais interessantes. Dá pra fazer e eu tô falando de posts porque é o mais comum, né? Mas tudo isso que eu tô falando, gente, anotem isso que é muito importante, tá? Todos esses 5 itens que eu tô falando pra vocês, eles não são necessariamente só pra posts do feed do Instagram. Ele pode virar o post, me enrolei. Ele pode virar, por exemplo, o conteúdo de uma live, dependendo do impacto dele, dependendo do tipo de assunto que é, do quanto você consegue abordar ali dentro. Ele pode tanto ir para o feed como virar uma live, sem problema nenhum. Então não pensem só no feed. Ele pode virar uma sequência nos meus stories também, dependendo da atualidade desse conteúdo e do quanto ele é importante. Vamos pegar exemplos de histórias assim, ó. Tem pessoas que pensam, mas eu não tenho história. As minhas histórias nem são tão interessantes assim, não são nem tão emocionantes. Como que eu vou usar isso para vender o meu produto? Você não precisa pegar grandes histórias e você nem deve ficar naquela história da jornada do herói que é mirabolante. Mas se você parar e fazer o exercício e pensar em pequenos fatos da tua história,
onde você teve alguns aprendizados que você possa fazer relação com o teu conteúdo. Vou dar 2 exemplos aqui para vocês, tá? 2 exemplos. Uma história que normalmente eu conto, de quando eu comecei a empreender. Não é uma história sofrida, mirabolante, e nem é uma história cheia dos ideais. Ai, porque um dia eu acordei, ai, porque eu tinha um sonho de empreender e com muito sacrifício eu consegui. Não é isso. Mas é uma história do quê? De que eu comecei como profissional liberal, eu comecei sozinha, eu comecei do zero. Então, quando eu venho contar essa história, eu coloco ela no contexto do quê? Do desafio que as pessoas têm quando começam sozinhas. E eu vou lá e conto aquele pedaço da minha história. Eu conto aprendizados que eu tive no início da minha jornada, erros que eu cometi que eu não voltaria a cometer, que me impossibilitaram de estar vendendo muito mais. Então, pequenos pedaços podem virar um bom post de conteúdo. Quer ver um outro tipo de história? Eu dancei dos meus 8 anos de idade até os meus 18. Então, dança com marketing não tem nada a ver. Mas eu posso fazer um post comentando o quanto a dança, e eu já fiz isso em outros momentos de maneira mais empírica, assim, o quanto a dança me ajudou a ter uma visão sistêmica sobre o marketing digital. Eu posso falar sobre o quanto a dança me ajudou a trabalhar em equipe e o quanto isso é fundamental dentro do marketing, onde a gente tem várias especialidades. Eu posso falar o quanto a dança impactou na minha questão de proatividade, de fazer as coisas, de ter responsabilidade e proatividade desde cedo, na própria rotina. Então, é um fato muito insignificante da minha dança, mas que eu posso trazer aqui como uma história. Eu posso pegar histórias com clientes, sem revelar o nome, sem revelar qual é a empresa, o que tipo de cliente, e contar sobre desafios que a gente teve, contar sobre aprendizados que a gente teve, sobre conquistas, sobre erros que a gente identificou, ações que a gente fez que funcionaram muito bem. Então, em vez de eu vir aqui e simplesmente contar 3 passos para aumentar em 10 vezes as suas vendas, eu poderia fazer uma live ou um post contando como, com uma única ação, eu ajudei uma cliente a sair de um faturamento médio de R$5.000 por mês para um faturamento médio de R$80.000 todos os meses. Vocês entendem que, assim, eu poderia falar o passo a passo, a maneira correta, o que você precisa fazer, mas eu posso trazer isso como uma história, porque foi algo que efetivamente aconteceu com um dos clientes. Como eu ajudei um dos meus clientes a sair de uma média de 300 alunos por ano para 2.500 alunos todos os anos. Então eu poderia falar lá também, um post poderia ser mais técnico do tipo, o processo ideal para vender cursos presenciais. Mas se eu boto como uma história, como um case, ele se torna mais interessante. Então vocês entendem que as histórias podem ser pequenos pedaços? Vocês já fizeram o exercício de parar e olhar para a história de vocês e identificar que desafios pessoais ou profissionais vocês tiveram que impacta na forma como vocês trabalham? Como vocês executam essas atividades? Esse é o tipo de história que dá para contar. Eu posso contar um outro pedaço de quando eu trabalhei numa agência de publicidade, que foi onde me deu o estalo para eu virar empreendedora. É o momento que eu decidi empreender e tocar o meu negócio. É outro tipo de história também. E que é verdade. É uma história da jornada do herói? Não, não é. Mas é um pequeno trecho que eu coloco analogia com aquilo que eu faço. Então, isso é uma segunda maneira. Primeiro é dados de mercado, pegar o que está acontecendo de notícias, atualidade. Segundo, histórias. Tuas, dos teus clientes ou de amigos conhecidos. Quem trabalha com atendimento ao público mesmo, você pode pegar os exemplos mais simples, né? Por exemplo, cursos de atendimento ao cliente, cursos de atendimento ao público. Quantos exemplos no dia a dia você não tem de atendimento?
numa loja, na farmácia, no mercado, no posto de gasolina, no iFood, bons e ruins, que você pode contar. Ok? Estamos aí? Estão aí comigo, minha gente? Estão pensando? Antes de eu ir para a terceira, deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. A Daisy colocou. Eu coloquei uma mensagem de divulgação de Seja Líder de Si Mesmo. Diz que dia 20, dia do início da Copa, venha para o campo com a gente e marque um grande gol. Perfeito, Daisy. A Daisy estava dando um exemplo do ponto 1, que são os dados de mercado, os acontecimentos de mercado. E é perfeito, é isso. Fez uma analogia com a Copa. Ficou muito bom. Excelente, Daisy. Parabéns, parabéns. É isso aí, a gente tem que ir soltando a criatividade. Vamos lá para o terceiro item que vocês podem aproveitar. Aprendizados. Todos nós temos vários aprendizados no dia a dia, só que a gente nem sempre está treinando o olhar para pegar esses aprendizados e transformar em conteúdo para as nossas redes. Querem ver bons exemplos de onde a gente pode tirar bons conteúdos? Livros, filmes, séries ou cases de outras marcas. Quem aqui não assiste, sei lá, um filme por mês? Eu não vou nem botar um por semana. Vou botar um filme ou pelo menos uma série por mês. Você pode olhar para aquela série, para aquele filme, ou para aquele livro que você está lendo, e não precisa ser o livro inteiro, pode ser um capítulo, pode ser um trecho daquele livro. Ele não precisa ser necessariamente da tua área, mas você pode olhar e identificar analogias, identificar a relação, e daí, em vez de você fazer um post lá de novo, né, com 3 dicas para vender mais no Instagram, eu posso pegar e trazer um post com 3 aprendizados sobre estratégias de marketing da série Emily em Paris, por exemplo, né? Ou qualquer outra série que vocês assistam. Se eu pegar uma série que está em alta no momento, se eu estou assistindo naquele momento, melhor ainda. Mas ela não precisa ser uma série que está bombando. Vamos supor que você resolveu assistir The Crown agora, depois que a Rainha Elizabeth faleceu. Putz, aquela série tem muito conteúdo que você pode trazer. Pra tudo, porque tem várias nuances. E os filmes sempre têm várias nuances. Pode ser com o ator principal do filme, pode ser com o filme como um todo, pode ser com uma cena daquele filme. Então, pode ser filme, livro, todo mundo está se informando de alguma forma. Então, isso também é uma fonte de inspiração, que a gente tem que aprender a apurar o nosso olhar. E como é que eu consigo apurar o nosso olhar para esses pontos que eu tô falando? Dados de mercado, histórias e os aprendizados com séries, com filmes, com novela, né, com qualquer coisa. Ou um case, saiu um case da Natura, por exemplo. Um case sobre o marketing da Natura. Eu posso ir lá, mesmo que seja uma comunicação que está aí disponível para todo mundo. Nem todo mundo, de repente, está olhando, nem todo mundo teve acesso àquele conteúdo. A gente tem... Prestem atenção nisso, tá? A gente tem o péssimo hábito de achar que porque saiu uma notícia, saiu um case, ou alguma coisa passou na TV, ou algum livro está muito em alta, que todo mundo já viu aquilo. Ou que todo mundo já leu aquele livro, ou que todo mundo já leu aquela notícia. Só que você não vai estar simplesmente replicando aquele material na íntegra. Você vai estar dando o teu olhar para aquele material, pela maneira como você trabalha, pela experiência que você tem, e de forma a trazer um ensinamento, um aprendizado para o teu cliente. Isso vale tanto para um conteúdo de relacionamento, como para um conteúdo de oferta também, porque você pode fazer um conteúdo de oferta indireta. E de novo, pode ser um post, pode ser um story, pode ser uma live, pode ser uma aula. Né? Quantos livros vocês leram nesse ano? E será que nenhum livro tinha lá nenhum aprendizado? Nada que poderia ter sido feito um post de 3 aprendizados, 3 ideias. Então, tem muitas coisas que vocês podem aproveitar. A gente só precisa ir treinando o olhar. 4º item. E talvez, minha gente, esse seja o mais simples
o mais simples de ser utilizado e um dos mais efetivos e que todo mundo ou a maioria das pessoas ignora. Todo mundo que está aqui tem pessoas de referência no seu mercado. Pessoas que já chegaram onde você gostaria que chegassem. Pessoas que têm um público maior do que o teu. Todo mundo tem. 1, 2 ou 3 pessoas que você segue da tua área. Que não são nem concorrentes diretos. Que são concorrentes indiretos. Que estão lá, referências mesmo. Referências. Qual é a melhor maneira de você criar conteúdo, ter boas ideias? É você olhar para aquilo que esse cara está fazendo. Qual é o tipo de conteúdo que ele está postando? Qual é o tipo de conteúdo que ele está trazendo para as lives? Qual é o tipo de conteúdo que ele está trazendo para os stories? Qual é o tipo de conteúdo que ele está fazendo vídeo no YouTube? Que tem mais engajamento, que tem mais comentários ou que tem mais curtidas. Quando você olha para o conteúdo que ele está fazendo, não é que você vai lá e você vai copiar e replicar na íntegra. Mas você pode pegar o mesmo assunto e trazer para a tua forma de abordagem, para a tua forma de execução, para a tua forma de entrega. E a riqueza, muitas vezes, ela tá não só no conteúdo que ele está postando, mas quantas vezes vocês vão lá numa referência do mercado de vocês, tem um post que tem trocentos mil comentários. O que as pessoas estão comentando lá dentro? Qual é a abordagem que elas estão dando no comentário? Quais são as dúvidas que ficam surgindo ali nos comentários que estão sem resposta? Aquelas dúvidas que estão ali, você pode transformar num excelente conteúdo para o teu perfil. Então, não é o copiar, mas é o se inspirar. É olhar daquilo tudo que ele está fazendo, o que está funcionando melhor. Daquilo tudo que ele está fazendo, quais são as dúvidas que as pessoas ainda têm. E um outro caminho ainda nesse quarto item das referências, e eu vou falar para vocês que quando eu comecei a fazer esse caminho, me acendeu 2 lanternas aqui importantes, assim, né? Primeira, Michelle, eu já conto aqui da virada de chave, tá? Já conto qual foi a virada de chave. Quando eu comecei a olhar para algumas pessoas que são referências no meu mercado, e eu comecei a olhar principalmente para os tipos de pergunta que as pessoas colocam nas caixinhas. Sabe quando uma pessoa muito grande no teu mercado abre caixinha, ela tem muita pergunta? Muita pergunta? Cada pergunta que as pessoas botam lá na caixinha, você pode transformar num post ou você pode transformar numa live. E daí sabe o que me acendeu a luz? E eu convido vocês a fazer esse exercício, tá? Façam esse exercício por um dia, depois venham aqui no meu Instagram me contar se é verdade ou não, tá? Primeira luz que me acendeu. As pessoas sabem muito menos sobre os nossos assuntos do que a gente imagina. Eu tinha uma preocupação em trazer sempre conteúdo muito abrangente, ou conteúdo muito mais estratégico, ou um conteúdo muito mais aprofundado. E o que eu comecei a perceber? Que, para mim, que tô aqui estudando todos os dias e executando marketing digital todos os dias, talvez as minhas dúvidas sejam mais estratégicas, sejam mais aprofundadas. Mas, em geral, e se acontece na minha área, em cada pedra que tu chuta, surge alguém falando de marketing digital. Agora imagina na área de vocês, né? Em geral, as dúvidas das pessoas são muito mais básicas. Elas são muito mais simples do que a gente imagina. E muitas vezes a gente não está se conectando com o público, não está conseguindo despertar o interesse dele, porque a gente está tentando falar num patamar muito mais elevado. Num patamar muito mais profundo e muito mais técnico, que tem um caminho para percorrer antes. Isso não é porque eu sou uma iluminada do marketing ou você é um iluminado da tua área, mas é porque a gente está mergulhado dentro da nossa área. Então, quando a gente vai lá olhar a caixinha, a gente, além de ter boas ideias de conteúdo, a gente começa a perceber que as pessoas têm um entendimento, na maioria das vezes, muito mais básico do que a gente imagina. E que tem muito espaço para todo mundo ainda dentro do mercado.
Então peguem aí o cara que vocês considerem o mais top das galáxias na área de vocês. Aquele cara que você olha e diz assim, quando eu for assim, eu vou estar bem realizado. Aquele cara que você pensa, não, nem adianta eu entrar. Nem adianta eu entrar porque ele já tomou conta do mercado. Vai lá e olhe as dúvidas das caixinhas. Isso vai fazer com que você gere conteúdo que comece a conectar muito mais com a tua audiência, tá? Então já falamos de dados de mercado, histórias, aprendizados, referências. Estão comigo até aqui? Tá fazendo sentido? Estão anotando tudo, minha gente? Tá anotando tudo, Sirius? Sim, fazendo sentido, tamo junto. Então, bora lá. Agora a gente vai pro quinto item, tá? Eu vou pro quinto item e depois do quinto item eu vou falar de 2 pontos que talvez sejam os grandes segredos, porque não basta tu ter esses 5 itens para criar o teu processo, sem esses 2 itens finais, talvez você sofra muito, tá? E depois eu vou responder aqui para Michelle como é que foi que eu virei a minha chave. O quinto item é um dos itens que eu mais utilizo para fazer 2 coisas. Para definir tema das minhas lives e para definir também as minhas aulas de segunda-feira, tá? Esse último item. Esse último item eu uso, acho que foi a primeira ação que eu aprendi a fazer no marketing digital e é uma das que melhor funciona, que é fazer buscas no Google. Quando você vai buscar lá no Google o que as pessoas querem saber, né? Então, assim, marketing digital, como fazer? Marketing digital, como fazer conteúdo para o marketing digital? Marketing digital, para quem serve? Como que funciona? Então, quando eu vou lá entender quais são as dúvidas que as pessoas têm sobre marketing digital, quando eu vou lá no Google e começo a desdobrar os demais itens dentro do marketing digital, por exemplo, Instagram, posts, conteúdo, live, que são todos itens que estão dentro da área que eu atuo de marketing digital, campanhas de vendas, eu começo a entender quais são as principais dúvidas do público que eles estão indo buscar lá no Google. Então, isso me dá muitas ideias do que postar, mas principalmente 90% do tema das minhas lives eu tiro de uma análise detalhada no Google. Aí eles, tu passa horas? Não. Uma busca de 5, 10 minutos me dá ideia de pelo menos 4, 5, 6 lives. E quando eu tô mais inspirada aí na minha criatividade, às vezes até live para 2 meses. Porque isso traz hoje, gente, olha só, 97%, 97%, agora eu não tenho certeza, tá? Mas se não é 97%, é entre 97% e 99% das pessoas usam o Google diariamente para tirar as suas dúvidas, para buscar tutorial, para buscar serviço, para buscar um vídeo, para buscar informação. Então, não existe fonte mais primária e mais genuína para a gente entender o que o nosso público está querendo saber da nossa área do que o Google, tá? Do que o Google. Então, vocês devem usar e abusar desta ferramenta. Então, relembrando, antes de eu partir para falar dos 2 pontos principais. Formas, né, um processo para a gente ter boas ideias e ideias infinitas de conteúdo. 2 itens básicos. Descrição do meu serviço, entendimento do meu público. São os básicos. 5 processos que a gente executa aqui na agência toda semana. Dados do mercado, então notícias, acontecimentos, números, informações de mercado. Histórias próprias de clientes e de conhecidos. Aprendizados em livros e séries, filmes, novela. Referências, então buscar posts, conteúdos e comentários de quem é referência no teu mercado. Buscas no Google. Se você usa isso, tu tá naquele dia travado, naquele dia mega travado. Se você olhar para esses 5 itens aqui, escolher só um deles para ir lá cavocar e se inspirar por uns 10 minutinhos, você já sai com muitas ideias. Agora, se você não quer ficar sofrendo, né, para fazer isso quando você trava, se você não quer travar,
O que você precisa fazer são essas duas ações que eu vou te explicar agora. Só que antes de explicar, tá fazendo sentido, gente? Me digam aqui. Qual das 5 vocês mais gostaram? Me contem. Enquanto vocês colocam aqui, eu vou responder para Michele. A Michele perguntou aqui qual foi a virada de chave que eu tive para sair da agência que eu estava e empreender. Michele, eu trabalho com marketing desde que eu me formei. Eu entrei no Senai aqui de Santa Catarina. E desde que eu entrei lá, eu trabalhava com marketing primeiro numa unidade específica, depois eu fui para a direção regional e trabalhei por 6 anos na direção regional aqui do Senai de Santa Catarina. Daí eu fiz especialização em marketing, fiz vários cursos e quando eu fui para a direção regional, o gerente, que era o gerente da época, saiu e eu entrei como gerente e me especializei em marketing. E aí eu já estava há 10 anos lá dentro do Senai, amava aquilo, fiz excelentes projetos, um projeto que virou projeto nacional, que dura até hoje, mesmo eu já tendo saído há 10 anos lá do Senai, esse projeto dura até hoje, então eu tenho muito orgulho da minha história lá, mas eu saí numa boa, saí no auge e saí muito bem porque eu queria experimentar outras coisas. Nisso eu fui para uma outra empresa lá que eu desenvolvi um lado mais vendedor, mais comercial, fiquei 2 anos, mas não deu muito certo, e eu fui convidada por uma agência de publicidade. E eu nunca tinha pensado em trabalhar numa agência de publicidade, mas era uma agência que me atendia e quando soube que eu estava disponível no mercado, me chamou. Quando eu entrei nessa agência, era uma agência relativamente grande, era uma das maiores de Floripa, e eu me vi assim, reorganizando todos os processos da agência, botando lá, coordenando todas as coisas, e o proprietário, os 2 sócios, praticamente não atuavam mais, eles ficavam basicamente fora. E era uma agência que tinha uns 27 funcionários, 29, não lembro. O número assim, eu sei que não chegava a 30, mas eram uns 20 e muitos. E eu coordenava tudo, todas as áreas, desde reunião com o cliente, contrato, apresentação de campanha, a equipe interna, eu coordenava tudo. E quando eu me vi coordenando tudo para eles, tocando aquela agência, e eu agradeço até hoje eles pela oportunidade, eu disse assim, cara, se eu toco para eles o negócio deles, por que eu não posso fazer isso para mim? Por que eu não posso coordenar a minha própria empresa, a minha própria agência? Então esse clique virou com mais ou menos 6 meses que eu tava lá. Eu ainda fiquei por mais 1 ano e meio e eu saí e fui tentar empreender, só que daí quando eu fui tentar empreender veio uma outra agência que é a maior do Sul, aqui de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, ela é a maior daqui, e me convidou para ir trabalhar com eles. E eu tinha muito medo, de verdade, de empreender, porque desde que eu me formei, eu assumi a responsabilidade de que eu me banco, eu me viro, nunca mais vou pedir dinheiro pro meu pai, pra minha mãe, vou fazer minhas coisas acontecer, assumir esse compromisso comigo mesmo e nunca mais aconteceu mesmo. E eu tinha, né, vontade, mas não tinha tanta clareza e tinha muito receio. E aí eu ainda fui trabalhar e foi o pior emprego da minha vida. Foi o pior. Tudo que eu sempre tive muita facilidade em todos os lugares, lá eu tive muito desgaste e foi quando eu saí de vez e encarei o desafio de empreender. Mas o que me virou a chave foi isso, do tipo, cara, olha a responsabilidade que eu tenho aqui, olha tudo que eu já faço, por que eu não vou fazer isso pra mim? E daí encarei, comecei sozinha e depois a agência foi crescendo, tomando corpo, estamos aí há 6 anos, né, com a agência super bem, obrigado. Então, essa é a história, resumida, curtinha, né, sem muitos detalhes. E que, como eu falei lá no item 2, se eu quiser, eu posso fazer uma live só dessa história. Só da história de como eu comecei a empreender. Dos medos, dos desafios. Eu posso fazer uma outra live, um outro post, uma outra sequência de stories falando dos erros que eu cometi. Ou das melhores decisões que eu tomei. O que eu faria de diferente. Por que eu posso falar sobre isso? Porque o meu público aqui, em geral, é profissional liberal. Então, eu posso falar sobre esse desafio de começar, né? Essas possibilidades, esses cuidados, e são várias nuances que eu posso trazer. E vocês, com certeza, podem fazer o mesmo aí com vocês.
Obrigada, Michelle, obrigada. A história é boa, guria, a história é boa. Tem mais altos e baixos aí, mais percalços, mas muitas coisas positivas, muitas coisas que trouxeram aí um desafio, mas a história é boa. Eu gosto da minha história, eu gosto da minha vida, mesmo com todos os percalços que tiveram aí. Mas vamos lá. Vou fazer um outro dia, uma live só contando a minha vida. O que eu ia falar? Os 2 itens, tá? Vamos lá. A gente tem todas essas fontes de inspiração. Concordam comigo? Né? Esses 5 itens que eu apresentei para vocês são grandes fontes de inspiração. Mas quais são os 2 passos que você pode e deve usar para não travar? O primeiro deles é o que eu chamo de arquivo da salvação, tá? Arquivo da salvação. O que acontece com esse arquivo da salvação? Eu uso um PowerPoint. Você pode usar o que você quiser, tá? Pode ser o teu bloco de notas, pode ser o teu caderno no papel, mas é um lugar onde, quando eu paro para fazer uma pesquisa no Google, eu registro as várias ideias que eu tenho. Então, vamos supor que eu tô lá fazendo uma pesquisa no Google para ter ideias de posts de conteúdo, mas surgem várias outras ideias sobre lives, sobre gestão do marketing, sobre estratégias de vendas. Então, eu registro essas ideias, esses tópicos no meu arquivo da salvação. Eu vi uma reportagem e eu não vou conseguir parar agora para fazer um texto ou um post, alguma coisa sobre aquela reportagem, ou não é condizente dentro da sequência da semana que eu tô trabalhando, que eu tenho um outro objetivo. Eu guardo o link daquela reportagem. Eu acabei de ver uma série, ou eu tô lá no meio de um filme, ou li um capítulo de um livro e deu um estalo de uma ideia que eu posso abordar. Eu registro ali naquele arquivo. Eu fiz isso durante muito tempo num grupo meu do WhatsApp, eu comigo mesma, né? Ainda tem o grupo onde eu tiro uns prints. Tô navegando no Instagram, vi um post lá sobre qualquer outra coisa. Eu pego esse print e salvo. O que acontece quando eu sento para planejar? O primeiro lugar que eu vou é consultar este arquivo. Toda vez que eu sento para planejar, eu vou lá e consulto esse arquivo. Porque a partir do momento que eu tenho vários registros ali, fica muito mais tranquilo para eu sentar e construir os meus posts da semana, alinhados com o assunto que eu quero falar. Faz sentido isso para vocês? De salvar o link, registrar a ideia, pode mandar áudio para você mesmo, dependendo de onde você tá. Mas ter um arquivo da salvação, porque a gente não lembra. Você não vai lembrar onde estava o post, você não vai lembrar do insight que você teve, é muito difícil, porque a gente é impactado por muitas e muitas e muitas informações diariamente. Então, ter este arquivo faz toda a diferença. E tem mais um outro ponto que te permite criar conteúdos infinitos e conteúdos de excelente qualidade, tá? Mas antes eu quero dar um recado aqui importante para vocês. Semana que vem, para quem sofre com a produção de conteúdo, para quem sofre com campanhas de vendas, eu separei, gente, 8 combos, bem específico, tá? 8 combos bem um combo só para quem precisa reorganizar o Instagram. O outro combo é só para quem tem dificuldade de criar conteúdo e quer mais estrutura, mais ferramentas. Um outro combo que é para quem trabalha com treinamentos e quer uma estratégia para vender treinamento aberto ao público, seja presencial ou seja online. Tem um outro combo para quem vende mentoria e consultoria. 8 combos com aulas selecionadas lá de dentro da comunidade, combinhos específicos. Nunca abri essa oportunidade e não abrirei ela novamente. Se eu abrir de novo, talvez seja só lá na Black Friday do ano que vem e olha lá que vai ser diferente ainda. Então, eu resolvi abrir esses combos num valor irrisório, um valor super simbólico, para que vocês tenham esse material em mãos para dar esses primeiros passos ainda nesse final do ano, organizar o início do ano que vem e também para que vocês experimentem as minhas aulas mais completas, para que vocês tenham esse passo a passo. Quem quiser ter acesso a esse combo, que eu só vou revelar o valor na semana que vem, tem que entrar no meu grupo VIP do WhatsApp.
tá? Quem já tá em algum dos meus grupos para receber aviso de live, receber aviso de aula, não precisa entrar, porque vão ser lá nesses grupos que eu vou disponibilizar os links de compra, vou disponibilizar a explicação. Quem ainda não tá em nenhum dos meus grupos do WhatsApp, quando acabar essa live, me manda um oi no direct que eu envio o link para vocês entrarem para ter acesso em primeira mão a esses combos, tá? São combos, ficaram ó, sensacionais, muito, muito bons. É uma provinha da comunidade, só que sem o acompanhamento, óbvio, com as aulas, e é um combo com várias aulas bem estratégicas, aulas bem práticas, bem aplicáveis, e como eu ouvi de alguns membros da comunidade, aulas que salvam negócios, tá? Então, vai valer muito a pena, vai ajudar muitos de vocês. Mas vamos lá pro último item. Daisy, quem tá na comunidade já tem tudo, tá? Não é para quem tá na comunidade. Quem tá na comunidade tem lá as 87 aulas. Quem já tá lá na comunidade tem o acompanhamento, a orientação, já tem tudo. São aulas que eu extraí da comunidade e criei pequenos combos para ajudar em questões bem específicas, tipo conteúdo, organização do perfil, campanhas de vendas para treinamento, campanhas de vendas para mentoria. Mas lá dentro da comunidade vocês têm tudo, não comprem, tá? Quem tá na comunidade, inclusive na mentoria de sábado na comunidade eu vou reforçar isso, tá? Não comprem porque vocês já têm. É para quem ainda não está. Mas bora lá pro último item, gente. Esse último item, a maioria das pessoas não faz também. Negligencia essa ação, que é repetir conteúdo. Eu chamo de reciclar. Quantos conteúdos você já fez aí no teu Instagram, ou quantas lives você fez que deram muito certo, que funcionaram muito bem, e você nunca mais trouxe de volta? Então, um exercício que a gente também faz aqui na agência toda semana para todos os clientes é olhar dos posts que a gente fez, quais foram os melhores, quais funcionaram melhor dentro daqueles temas que a gente quer. E o que a gente faz? Olha só, vamos trazer esse aqui com uma outra imagem. Vamos trazer esse aqui abordando por um outro ângulo. E muitas vezes a gente traz ele exatamente igual. Exatamente igual. Tá? E ele funciona maravilhosamente bem novamente. Todas as vezes que a gente traz. Então, um ponto que eu falo para vocês aqui é: tudo que a gente conversa dentro das nossas redes, ela precisa girar em torno daquilo que a gente faz. E ela precisa ser importante para o público que a gente quer atender. Por mais que a gente tenha boas ideias, eu apresentei 5 formas de diversificar conteúdo para vocês, e existem muitas outras, tá? Essas são só 5 maneiras. Existem muitas outras para ter ideias. Existe um volume ali limitado de temas com que a gente pode falar e que a gente pode abordar. E principalmente existem temas que convertem melhor. Existem temas que funcionam melhor. Então, por que não olhar para o ponto principal, que é o feedback que o teu cliente já deu? Se o teu cliente já deu o feedback que aquilo ali ele gostou, que aquilo ali funcionou para ele, por que não trazer novamente? E eu quero trazer exemplos bem práticos para vocês. Se vocês forem no meu perfil, vocês vão e observarem com atenção, vocês vão encontrar muitos conteúdos que voltaram 1 mês depois, 2 meses depois, às vezes até 1 semana depois. Talvez eu até faça uma sequência de stories mostrando isso para provar para vocês por A mais B que isso funciona. E eu quero que vocês façam um exercício para vocês entenderem como isso é possível de ser executado e não vai gerar problema. Que vocês parem para pensar se vocês lembram dos conteúdos que vocês consumiram hoje. Quanto conteúdo no feed vocês rolaram e vocês nem lembram? Tem conteúdo que passa por vocês 2, 3, 4 vezes. Vocês estão lá curtindo, comentando 2, 3, 4 vezes. Então, percam o medo da repetição. E olhem para os conteúdos de vocês. Reaproveitem os conteúdos de vocês. Se vocês seguirem
esses 5 passos para ter boas ideias, executarem essas 2 ações finais e organizarem as 2 ações iniciais, eu tenho certeza que vocês nunca mais vão travar para produzir conteúdo e os conteúdos de vocês vão passar para um novo patamar. Relembrando informações de base, meu serviço, minha apresentação, conhecimento do meu público. 5 ações para ter mais criatividade para variar as abordagens. Dados de mercado, histórias, aprendizados, referências de mercado, buscas no Google. 2 ações para tornar a vida mais prática. Criar o teu arquivo da salvação e reciclar os teus próprios conteúdos. Certo? Quem aqui vai botar em prática? Quem aqui já teve alguma ideia? Ó, a Deise comentou que costuma fazer isso, pegar os links e salvar. Boa. A Sirlene, estudando o tráfego também, além de me lançar, quero lançar outras pessoas. Tirar elas do off e fazê-las conhecidas e transbordantes. Isso aí, Sirlene, isso aí. Tráfego, por exemplo, você pode começar oferecendo só o serviço de tráfego pago. Porque tráfego tem várias nuances, várias complexidades. Você pode pensar em, de repente, começar com tráfego para serviços locais ou tráfego para quem trabalha com mentoria, né? Então, você pode começar com mercado menor e depois expandindo. Mas, com certeza, tem muito mercado, tem mercado para todo mundo. Já teve ideia, Cirus? Que bom, que bom. A Deise já tá lá na comunidade, já tá colocando em prática, né, Deise? Isso aí, bora executar. E, gente, quem quiser ter acesso às aulas mais estruturadas, com valor muito acessível, sobre conteúdo, matriz de conteúdo, ou sobre estratégias de vendas, vai ter combo de estratégia de vendas para mentoria, na verdade para processos individuais, serviços individuais e customizados, entre eles mentoria para quem vende para empresa. Quem quiser ter acesso a um combo para oferta direta, né? Você que tá aí, que, por exemplo, até consegue atrair seguidores, até consegue engajamento, mas não consegue vender. Vai ter um combo lá só sobre uma estratégia de oferta direta. Vai ter um combo só sobre estratégias de aula ao vivo. Como organizar a tua rotina e estratégias de aula ao vivo. Então, me mandem um oi depois no direct, entrem no grupo do WhatsApp para receber acesso que vocês vão me agradecer depois. Evanilda, que bom te ver por aqui, já usava algumas ideias e não sabia, excelente explicação. Que bom, Eva, que bom. Tem um mercado aí, tem muita coisa, né? Essa questão do dólar, da bolsa, do medo agora, né, assim, das mudanças, como é que fica o financeiro, a questão de organizar para as férias, para o Natal, para o final de ano, né? A Eva é uma excelente consultora financeira, sugiro que sigam ela, que ela tem excelentes orientações e excelentes produtos. Deise, olha o Google, YouTube, em live, conta história, isso aí, Deise, bora executar. Certo, minha gente? Espero realmente que esse conteúdo tenha contribuído com vocês, mas eu espero, acima de tudo, que vocês coloquem essas ideias e essas orientações em prática. Meu compromisso aqui é ver vocês tendo resultado, tá? E para vocês terem mais resultado ainda, fica o convite, segunda-feira, 5 horas da tarde, aula ao vivo e gratuita no YouTube. E na aula da semana que vem, eu vou ensinar alguns roteiros de reels, sem precisar fazer dancinha, sem precisar seguir trend do momento. Roteiros estruturados para quem quer fortalecer a autoridade, para quem quer atrair mais rapidamente potenciais clientes mesmo, qualificados. Então, se hoje você está travado no Reels, não sabe o que falar, não sabe que tipo de conteúdo gerar, vem para a aula de segunda-feira que vai te ajudar bastante. Certo, meu povo? Um beijo, um ótimo restinho de semana aí para vocês. Bora trabalhar, nos encontramos qualquer hora lá nos stories do Instagram ou segunda-feira no YouTube. Até mais, tchau!